Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou falar de um tema no mínimo polêmico, né? Que é sobre os cristãos novos portugueses no tráfico de escravos para a América Espanhola durante a União Ibérica, que é um artigo da Anna Hutz. Não sei se é exatamente um artigo, mas é um texto dela, né? Bom, o período da União Ibérica vai de 1580 até 1640, quando Portugal ficou unido à coroa da Espanha. E é um período bastante singular, pois colocou Portugal e Espanha no mesmo domínio. Esse é um período que os portugueses tiveram maior acesso aos mercados da América Espanhola. E nesse período, todos os donos dos haciendos para o tráfico para as Índias de Castela eram portugueses. Abre aspas. Quanto à bibliografia mais específica, convém mencionar o trabalho de 1906 de George Selly, que analisou cada um dos contratos de assentos de escravos para a América Espanhola, não somente no período estudado, mas desde até 1772. O trabalho de Selly, embora tenha sido consultado, não foi o ponto de partida dessa dissertação. Os pontos de partida foram os trabalhos de Rosendo Sampaio Garcia, de Henriqueta Vila Vilar e de José Gonçalves Salvador. Todos os três trabalham exatamente com o mesmo período trabalhado aqui, ou seja, o período dos assentos portugueses. Fecha aspas. Segundo J. Lúcio de Azevedo, os primeiros documentos do território que hoje é chamado de Espanha, que mencionam os judeus, se referem ao período da monarquia visigoda. São documentos dos concílios que fica claro o reconhecimento dos direitos dos judeus de modo equiparável aos direitos dos cristãos. Havia conflitos populares evidentes pelo fato de que os judeus circuncidavam seus servos, casavam-se com cristãs e até mesmo possuíam escravos cristãos. Esses conflitos foram algumas vezes apoiados pelos reis, mas expulsões e tentativas de conversão, como as que procurou realizar o rei Sisebuto em 613, não foram efetivas, como o crescimento populacional judaico ajuda a constatar. Isso começaria a mudar no século XIV. A massa da população, revoltada com suas riquezas e alimentada pela ideia de que os judeus traíram os cristãos permitindo a entrada dos muçulmanos na Andaluzia em 711, pressionava os reis contra os judeus. Assim, a primeira grande perseguição aos judeus, ou pogrom, que é como se fosse um linchamento público dos judeus nas ruas, ocorreu em 1391 e foi ordenado pelo baixo clero. A historiografia diverge a respeito de quantos morreram nesse massacre. Independentemente disso, o fato é que 1391 foi sem dúvida um ponto de inflexão na história dos judeus na Espanha. Pressionados por essa transformação, a população de judeus em 1420 era metade da de 1391, enquanto o número de conversos aumentara consideravelmente. Pouco depois, o estatuto jurídico dos judeus começaria a se alterar mais profundamente. A primeira lei de limpeza de sangue, quando se proibiu o acesso dos judeus a inúmeros cargos e profissões, data de 1449. Em março de 1492, os reis católicos lançaram o decreto de Alhambra, que expulsaria todos os judeus que não quisessem se converter ao catolicismo. A Inquisição havia sido instituída em Castela em 1478, e como não poderia deixar de ser, culpava somente dos súditos da Igreja Católica, ou seja, quem era batizado, e não da minoria judaica, cuja religião ainda não era reconhecida oficialmente. A Inquisição só agia nos chamados cripto-judeus, que se diziam católicos e eram batizados, mas praticavam o judaísmo escondido. Inclusive os judeus normais, que não se converteram e não fingiam a conversão, apoiaram a Inquisição para combater esses cripto-judeus. Em Portugal, os judeus eram oficialmente reconhecidos, tendo liberdade de culto e seguindo suas próprias leis civis, em muitos casos, como no que tange ao casamento, o divórcio e a cobrança de juros, já que nem todo juro é usura, tá? Alguns reis protegiam mais os judeus, como Afonso III e Afonso V, enquanto outros lhe favoreciam menos, como Afonso IV. A despeito dos conflitos entre judeus e cristãos, não houve em Portugal um histórico de perseguições antes da grande expulsão de judeus e da conversão forçada de 1496, feita pelo rei Dom Manuel I por pressão da população. Em 1536 é estabelecida a Inquisição em Portugal. Segundo Benzion Netanyahu, a maioria dos conversos não retornou jamais ao judaísmo. Os que faziam era exceção e não a regra. O autor os calcula em cerca de 1% somente. Os judeus que se convertiam à fé católica eram chamados de cristãos novos. Sônia Siqueira também estudou os cristãos novos no Brasil, mas diferentemente de Anita Novinsky,
acreditava que o número de cripto-judeus na colônia era de fato muito alto. Isso se deveria ao fato mencionado por Anita de que a perseguição revitalizaria o mito, mas o fato de que na colônia se afrouxava a pressão ideológica e o sincretismo religioso era generalizado. Para a Sônia, as visitações no Brasil foram bem aceitas pela população em geral porque, embora essa tolerasse o elemento cristão novo, não tolerava o criptojudaísmo. Em 1578, o rei Dom Sebastião morre em Alcácer Quibir e estima-se que o custo total da batalha tenha sido cerca de metade da receita anual do Estado português. A grande massa dos cristãos novos portugueses e espanhóis era constituída por pequenos artesãos e pequenos comerciantes e mercadores. Havia ainda uma parte da população cristã nova que, embora pouco significativa numericamente, era muito significativa economicamente. Foram os banqueiros e grandes mercadores. Muitos deles financiavam a coroa nos momentos mais cruciais da história ibérica. Vale salientar novamente, contudo, que esses mercadores, que se pode denominar mercadores banqueiros, não passavam de 0,5% dos mercadores, quando considerados em todo o seu conjunto, e na melhor das hipóteses, 4% considerava somente os mercadores com alguma relevância de fato. No caso de Portugal, por exemplo, desde meados do século XVI, se pode constatar a presença de importantes famílias cristãs novas nos principais contratos com a coroa. E o caso do comércio asiático, em que se vê os contratos mais lucrativos, como os de pimenta, nas mãos de famílias lisboetas, como os Ximenes de Aragão, os Gomes de Elvas, os Rodrigues de Évora e Veiga, os Rodrigues Solis, os Coronel, os Ângel, entre outros. Quando iniciou a União Ibérica, os contratos de pimenta em Goa estavam nas mãos de um conhecido cristão novo, significativo também no tráfico de escravos, Manuel Caldeira, em associação com Pedro de Noronha, cristão novo, além de outros comerciantes. O domínio filipino iniciou-se respeitando, conforme o juramento de Tomar, os fóruns particulares de Portugal e sua administração. No reinado de Filipe II, o rei procurou manter o estilo de governar português, mantendo a estrutura de jurisconsulta que havia anteriormente. Sua morte e a ascensão de Filipe III marcaram o primeiro passo rumo a uma administração mais centralista. Considerado por grande parte da historiografia como um rei de caráter apático, a direção da administração de Filipe III seria praticada pelo Marquês de Denia, futuro Duque de Lerma. Até 1625, a administração filipina favoreceu os portugueses. Favoreceu economicamente e, sobretudo, no nível regional, ou seja, foi a população que incentivou esse favorecimento, como demonstram diversos documentos citados por Joaquim Veríssimo Serrão, em que se evidenciam decisões desse tipo, como redução de impostos e permissão para a troca de mercadorias entre Castela e Portugal. Percebendo que a situação financeira da coroa era ruim demais para que se deixasse de ganhar a renda que esses comerciantes cristãos novos poderiam fornecer à coroa, o duque logo passou a incluir os cristãos novos portugueses em contratos e assentos. Foi no período do Duque de Lerma que, também em 1604, se materializou parte do sonho dos cristãos novos portugueses que se houvesse um perdão geral aos mesmos. Isso se deu na forma de um indulto, no qual os cristãos novos pagaram 1,7 milhões de cruzados à coroa em troca do fim dos confiscos da Inquisição. Foi também nesse período que muitos cristãos novos portugueses saíram de Portugal para se estabelecer na Espanha. No que tange a questão dos cristãos novos, o conde de Olivares propôs o enfraquecimento da lei de limpeza de sangue. Segundo Olivares, a lei afastava indivíduos extremamente competentes de cargos públicos importantes. Assim, de seus esforços resultou que em 1622, um donativo à coroa de 240.000 ducados liberou os cristãos novos de uma série de medidas, entre elas as que dificultavam a sua saída do reino vizinho. Nessa ocasião, cerca de 4.000 cristãos novos saíram de Portugal. Antônio Ortiz afirma que os portugueses cristãos velhos ficaram tão bravos com a decisão favorável aos cristãos novos que é possível que essa tenha sido uma das causas da Revolução de 1640. Se em Portugal os contratos já estavam nas mãos cristãos novas desde a época manuelina, com a União Ibérica eles se manterão com o mesmo grupo e ainda ampliarão seus negócios na medida em que participarão também do tráfico com as Índias de Castela. Quando se trata de um assunto tão relevante quanto a posição dos cristãos novos frente à União Ibérica, vale inicialmente fazer a seguinte observação. Os cristãos novos portugueses não formavam um grupo homogêneo. Como já se viu, o grupo de cristãos novos que realmente tinha alguma influência perante o rei era formado pelos mercadores banqueiros e por alguns comerciantes de maior prestígio. Eram poucos, portanto. O
que era comum entre todos os cristãos novos era o fato de serem perseguidos. E aqui vale dizer que mesmo pessoas pertencentes às mais importantes famílias de comerciantes, quando não eles próprios, também foram processados. O recrudescimento da Inquisição se fez sentir em Portugal, onde a quantidade de autos de fé aumentou muito durante a União, mas também na América, onde houve visitações à parte portuguesa e perseguição ferrenha dos tribunais aos cristãos novos à parte espanhola. Há quem fale que os cristãos novos na Bahia tiveram um papel na breve tomada da capitania pelos holandeses em 1624, mas não há nenhuma prova disso. Vale citar o caso do traficante de escravos cristão novo Manuel Caldeira, contratador da Guiné, Cabo Verde, entre 1558 e 1568. Mas o que foi de suma importância, o primeiro português que teve permissão dos reis da Espanha para levar escravos às Índias de Castela. Diogo Nunes Caldeira, por exemplo, seu sobrinho, foi contratador de Cabo Verde em 1595 e arrematou também algumas licenças para as Índias de Castela em 1596, depois, portanto, de já haver o primeiro assento com Pedro Gomes Reinel. Isso ocorreu porque a família Caldeira tinha muito prestígio perante o rei Filipe II e, obviamente, muitos créditos junto a ele. Manuel Caldeira já tinha um crédito com Filipe II de 62.222 cruzados antes mesmo de 1556. Há ainda um traficante de escravos que se deve mencionar, João de Argomedo. Ele não era arrendatário, comprava licença desses, mas era muito ativo e um bom exemplo de mobilidade desses mercadores. João comprava mercadorias em Portugal e em Espanha e as levava a Angola. Com o dinheiro de venda, comprava marfim, escravos e, por fim, mandava a Cartagena, na Nova Espanha e em Pernambuco. Em Cartagena, as mercadorias eram levadas à importante família de traficantes Gramacho, como consta na documentação notarial. João de Argomedo seria preso e penitenciado pela Inquisição em 1629. Na América Espanhola, vinha-se utilizando mão de obra escrava indígena desde sua conquista. Já no século XVI, contudo, a população indígena havia caído bastante por conta de doenças, e com isso, comerciantes, sobretudo portugueses, pressionavam para serem os fornecedores de mão de obra nas Índias de Castela. A coroa, profundamente endividada, como se viu, percebeu que havia ali uma possibilidade importante de angariar recursos vendendo direitos para a passagem de escravos. Como consequência, iniciou um período de migração africana forçada em massa para a América Hispânica. Isso se deu basicamente através de duas formas. Entre 1513 e 1595, perdurou o sistema de licenças, em que a própria coroa espanhola as concedia para que comerciantes traficassem escravos para as Índias de Castela. As licenças eram geralmente concedidas às pessoas que tinham boas relações com o rei, que lhe tinham feito algum serviço pessoal ou que tinham que receber juros por algum empréstimo feito à coroa. Segundo Henriqueta Vila Vilar, uma das mais destacadas estudiosas do período dos assentos portugueses, o sistema de licenças não era eficiente o bastante, porque pela própria maneira como as mesmas eram concedidas, muitas vezes como pagamento por favores, como se viu, era comum que os beneficiários das mesmas não tivessem meios ou possibilidade de negociá-las e acabavam por repassar as licenças ou simplesmente não levar os escravos às Índias. Como consequência, o preço das licenças foram aumentando muito ao longo dos anos e houve uma sensível falta de mão de obra escrava nas Índias de Castela. A partir de 1595, esse sistema foi substituído pelo sistema de assentos, em que o dono do assento concedido pela coroa é quem concedia as licenças para que se passassem os escravos à América Espanhola. Esse sistema só viria, por sua vez, a ser substituído pelas companhias de comércio no final do século XVII, pois, quando essas surgiram, foram elas que passaram a ser responsáveis pelos assentos. Entre 1595 e 1640, passaram cerca de 245 mil escravos para as Índias de Castela. Essa estimativa foi feita com base nas licenças concedidas da forma como foram revisadas por Henriqueta Vila Vilar. No entanto, a administração da coroa espanhola foi um fracasso. De acordo com Vilar, a maior dificuldade para a venda de licenças nesse período era a obrigatoriedade que se havia imposto aos traficantes de navegar os negros partindo de Sevilha. Assim, durante os anos de 1612 e 1614, nenhum navio de escravos passou na América. Tudo isso, ao invés de melhorar o problema do contrabando, só piorou, pois esses foram anos de aumento de demanda de mão de obra escrava negra na América. Ou seja, não só a coroa deixou de ganhar a renda do assento, como ainda por cima não conseguiu resolver o problema de falta de mão de obra nas Índias de Castela, gerando mais contrabando. Com o fracasso da tentativa de nacionalização dos assentos para a América Espanhola,
houve uma nova discussão e o favorito do rei, o Duque de Lerma, decidiu intervir e sugerir condições para o novo assento. Desse modo, em 1615, o cristão novo português Antônio Fernandes de Elvas conseguiu o dito assento. O período que se inicia com o assento de Elvas é considerado pelos estudiosos do tema como o início de uma nova etapa no período dos assentos portugueses, uma etapa de consolidação desse sistema. Todos os historiadores que analisam quantitativamente o comércio de escravos durante a União Ibérica são unânimes em afirmar que o período do assento de Elvas foi um dos períodos em que não só entrou mais escravos na América Espanhola, como também foi o período em que o contrabando foi mais forte. Por muitas vezes, a coroa emitiu cédulas reais proibindo os judeus de participar do comércio, mas isso evidentemente não ocorria de fato. Além disso, quando convinha financeiramente para a coroa, os cristãos novos podiam embarcar para as Índias em troca de vultuosas somas de dinheiro. Os feitores, como eram chamados esses agentes dos assentistas, eram os verdadeiros práticos do tráfico de escravos. Muitos deles eram aparentados assentistas, o que reforça a ideia da rede familiar como facilitadora das redes de comércio. Existiam feitores em Sevilha que tinham o encargo de vender licenças e iniciar os trâmites dos carregamentos, sendo que, entre esses, alguns eram espanhóis e outros portugueses que possuíam cartas de natureza para que pudessem exercer a profissão na cidade espanhola. Esse é o caso de Jorge Fernandes Gramacho, que foi feitor de 2 assentistas, Reinel e Coutinho, e que também possuía escravos ilegalmente. Posteriormente, sua família continuaria no ramo de escravos, sendo essa família possuidora de um dos mais importantes locais de aprisionamento de negros e no mais importante porto da época, que era o de Cartagena. Entre as denúncias que Reinel sofreu, houve uma em que se disse que Reinel havia dito, aparentemente de maneira falsa, que estaria atuando em nome de João Nunes Correia. Ora, João Nunes Correia é um dos nomes mais conhecidos entre os comerciantes cristãos novos e atuava sobretudo no Brasil. Além disso, João Nunes era tio de João Nunes Saraiva, contracunhado de Manuel Lamego, um outro assentista. Vale relembrar ainda que Reinel era arrendatário almoxarifasco maior e das Índias, enquanto João Nunes era responsável pela renda de Averia no mesmo período, 1604 a 1613. Pode citar também as relações de Reinel com outra personalidade importante no comércio de escravos, Jorge Rodrigues Solis, cunhado dos assentistas Antônio Fernandes de Elvas. Reinel lhe devia 500 ducados. O interessante é que essa dívida acabou ligando Reinel à família de Manuel Lamego. Os direitos dessa dívida foram pagos a seu irmão Antônio desde pelo menos 1613, e essa dívida viria a ser liquidada no ano posterior. Abre aspas. Pelos motivos ressaltados acima, os Coutinhos serão aqui tratados por cristãos velhos. Como se pode notar, são os únicos assentistas portugueses do período que não são cristãos novos, apesar da sua família terem casamento com famílias cristãs novas. Fecha aspas. Em alguns documentos da capitania do Rio de Janeiro, evidencia que parte do dinheiro de Antônio Fernandes de Elvas foi confiscada para a construção de um forte quando a Bahia foi invadida pelos holandeses. Seu cunhado, Francisco, foi, como se viu, preso pela Inquisição de Cartagena, mas seria reconciliado no auto de fé de 25 de março de 1638. Manuel Rodrigues Lamego tinha um irmão chamado João Rodrigues Lamego, que era casado com Ana Nunes Saraiva, irmã de João Nunes Saraiva, banqueiro de Felipe IV, ou seja, assentista real e, ainda assim, processado pela Inquisição. Apesar de interceder junto ao conde Olivares, Saraiva foi condenado, pois as provas que existiam contra eles eram, no mínimo bastante suspeitas. A menos, a sentença foi benévola. Em 1737, abjurou de veemente como judaizante e protetor de outros judaizantes e pagou uma pequena multa, apesar de ficar preso por 5 anos. No Brasil, não houve instalação de tribunal da Inquisição propriamente dito. O que houve foi 3 visitações subordinadas ao Tribunal de Lisboa. A primeira iniciou-se na Bahia, de 1591 a 1593, e terminou em Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, de 1593 a 1595. A segunda ocorreu também na Bahia, entre 1618 e 1620, e a terceira, já fora do período estudado, deu-se no Grão-Pará, de 1763 a 1769, já no período pombalino. Vale salientar, contudo, que, embora não tenha havido a instalação de tribunal no Brasil, as acusações de judaísmo foram muito relevantes. Quando Anita Novinsky analisa os prisioneiros do Brasil do século XVI ao XIX, chega à impressionante cifra de 61,86%
de cristãos novos do sexo masculino e 88,85% do sexo feminino. Entre os acusados de judaísmo, a cifra é de 46,3% homens e 81,92% mulheres. Na análise de Sônia Siqueira, de culpas confessadas, mas incluindo somente a primeira e a segunda visitação, essa cifra cai bastante, indo para 7,77% de confissões de judaísmo. Em Lima, no Peru, o tribunal da Inquisição foi instalado em 1570. A preocupação com o elemento cristão novo, ou melhor, dizendo com o elemento português, era muito forte, como se pode notar. Até 1610, em seus 9 autos de fé, 26% dos réus eram portugueses. Entre os portugueses, os processados por judaísmo responderam por 82%. Além disso, dos sentenciados à fogueira, 61% eram portugueses. Esse auto de fé conseguiu destruir as redes de comércio escravo português, sobretudo no Peru. No México, depois de quase uma década processando protestantes e corsários, eis que no final da década de 1570, o tribunal passou a se interessar pelo problema cristão novo, e fez isso durante 20 anos. De 1571 a 1610, 89% dos penitenciados eram portugueses. Desses, 100% foram processados por judaísmo e 100% dos condenados à fogueira eram portugueses. O processo mais conhecido é o da família do conquistador e governador do Novo Reino de Leão, Luís de Carvajal. Conclusão. Durante o período da União Ibérica, de 1580 a 1640, e da ascensão dos assentos portugueses, os portugueses responsáveis pelo tráfico eram, em sua maioria, cristãos novos, embora fosse uma minoria dos cristãos novos que eram responsáveis. Esses traficantes escravos eram, com exceção de Antônio de Fernandes de Elvas, pertencentes a uma segunda ordem de comerciante, ou seja, não eram os grandes banqueiros financiadores da coroa. Estavam, contudo, ligados a eles através de relações comerciais e ou familiares matrimoniais. Familiares e demais pessoas que faziam parte da rede comercial desses traficantes foram perseguidos, processados e muitas vezes tiveram seus bens confiscados pela Inquisição. Depois fala que a Inquisição é ruim, né? Pioneiros na navegação pela costa africana, os portugueses já detinham posse das fontes africanas e praticamente todos os seus arrendamentos estavam nas mãos de cristãos novos. A data mais ou menos oficial que marca o início do tráfico atlântico de escravos é 1444, quando mercadores do Algarve levaram 235 escravos capturados logo abaixo do Cabo Bojador em 2 expedições contra os berberes Ibzaghen e os venderam na região de Lagos, no Algarve, em Portugal. Do lado espanhol, num momento de escassez de mão de obra indígena e de crise financeira, a coroa teve que decidir por um sistema que pudesse, ao mesmo tempo, garantir o suprimento de escravos das Índias de Castela e proporcionar uma renda para a coroa. O sistema escolhido foi um sistema de assentos, no qual a coroa vendia direitos de venda de licenças para transportar escravos. Os donos dos assentos estavam, como já mencionou, relacionados a diversos outros comerciantes, sobretudo cristãos novos com quem tinham quase sempre alguma ligação familiar. Esses se tornaram os feitores dos assentistas na África, na Península Ibérica, no Brasil, em Cartagena, etc. Alguns deles seriam processados pelo Santo Ofício, como foi o caso de alguns traficantes citados ao longo do texto. A Inquisição foi tão sinistra que, no caso de Lima, no Peru, chegou a destruir a rede comercial de cristãos novos portugueses que lá atuava. Bom, é isso, então é muito interessante esse texto, pois prova que a igreja, sempre condenou a escravidão e sempre combateu ela na prática, desde os primeiros séculos, quando os convertidos ao cristianismo liberavam seus escravos, desde que fizeram desde o Papa Pio I, que era ex-escravo. Ao longo do meio da Idade Média já não tinha nenhuma escravidão, porque todos os povos que eram convertidos libertavam, claro. Não tem como manter essa prática abjeta. E até no período da colonização, que já estamos no período do absolutismo, a Inquisição ajudava a combater e até conseguiu desmantelar algumas redes de tráfico de escravos, como foi o caso de Lima, no Peru, na América Espanhola. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.